O vídeo de hoje é sobre a pergunta: o que é a filosofia? E na resposta que vou dar à mesma, vou tentar dizer aquilo que nunca te disseram. Comecemos pela aproximação histórica à filosofia. Onde nasceu a filosofia? A filosofia nasceu na Grécia Antiga, em Mileto. E o primeiro filósofo foi Tales. Tales de Mileto. Porquê é que Tales é o primeiro filósofo? É o primeiro filósofo porque procurou substituir as antigas teogonias, narrações mitológicas sobre a origem do mundo, por explicações racionais. Tales disse que o primeiro princípio constituinte da natureza era a água. E segundo Aristóteles disse isso, porque as sementes de todas as coisas são úmidas. Que quer isto dizer? Quer dizer que a filosofia, através da sua aproximação histórica, é um estudo racional acerca do universo. E não só foi Tales que disse que o princípio original consistia num elemento. Tudo o contrário. Anaximandro disse que foi o apeiron, Anaximenes o ar, Heráclito o fogo, Empédocles o fogo, o ar, a terra e a água, e os atomistas Leucipo e Demócrito disseram que o primeiro princípio constituinte da realidade era ou eram os átomos. O que é que não te disseram mais acerca disto? Não te disseram que o mito também faz parte da filosofia. Prova disso é Platão. Platão, nos seus diálogos eternos, recorre frequentemente ao mito. O mito está descrito, por exemplo, no Fédon, está descrito na República, no Protágoras e em tantas outras obras. E não só em Platão. Até na contemporaneidade se fala do mito na filosofia. E prova disso é Claude Lévi-Strauss. Certamente já ouviste falar em Lévi-Strauss. Lévi-Strauss analisou o mito e tentou, através da análise aos mitos antigos, descobrir a eterna preocupação dos homens. Portanto, deve-se dizer que a filosofia é uma atitude e uma busca racional pela explicação da totalidade do real, mas ainda assim não substitui completamente o mito, porque há franjas na realidade que só o mito pode desvelar. E prova disso é Platão. Vejamos agora uma aproximação histórica ao conceito filosofia. Filosofia vem do grego e da aglutinação de duas palavras, philos e sophos. Philos quer dizer amor, amizade, e sophos quer dizer sabedoria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que filosofia é o amor à sabedoria e o filósofo, aquele que ama o saber. E por oposição ao filósofo surge o sofista, aquele que possui o saber. Será que é assim? Vamos ver. Talvez na história da filosofia não haja outro autor
que tenha condensado de forma exuberante aquilo que é o filósofo. E esse foi Platão. Platão diz duas coisas contraditórias acerca do filósofo. Diz que o filósofo é aquele que é amigo do saber e diz que o filósofo é aquele que possui o saber. E isso são duas coisas contraditórias. Será que o filósofo é um sofista? Vejamos. Comecemos pela primeira ideia, aquela que é comumente aceite e que diz que o filósofo é o amigo do saber. Talvez o mito que tenha espelhado melhor esta ideia seja o mito de Eros, contado por Platão no Simpósio, ou banquete. Diz Platão no banquete: no dia do nascimento de Eros, no dia do nascimento de Afrodite, os deuses reuniram-se num festim. Aí estava Poros, o engenho, a abundância. No final da festa, Pénia, a indigência, a suma pobreza, veio mendigar, como era habitual, os restos. Vendo Poros deitado e emborrachado no chão, resolveu solucionar a sua má sorte, concebendo dele um filho, Eros. E para nós, Eros vai ser a ideia do filósofo. Quem é que é Eros? Eros é filho de tudo e de nada. É filho de Poros e Pénia. E, enquanto filho de Pénia, é miserável, não possui nada. Mas, enquanto filho de Poros, do engenho, da sabedoria, da abundância, é desejante de tudo, de todo o saber. Assim é o filósofo, aquele que não possui nada, mas deseja compreender o mistério das coisas. E é esta ideia que te ensinaram na escola. Será que o filósofo é isto? Platão diz-nos agora o contrário na sua República. Quando descreve a alegoria da caverna, diz que os prisioneiros estão presos na mesma e veem projetados no fundo da caverna a imagem de homens que passam por trás dos prisioneiros e cuja sombra é projetada no fundo da caverna. Um dos prisioneiros logra libertar-se, sai da caverna e começa a olhar pouco a pouco para as coisas. Primeiro olha para as sombras, de tão acostumado que está, mas depois volta-se para as essências, para a realidade tal como ela é. E as essências, para Platão, é o mundo das ideias. Este homem que contempla o mundo das ideias volta à caverna, tentando fazer com que os prisioneiros saiam da mesma e ousem ver a essência das coisas. Por que esta alegoria se opõe ao mito de Eros e à ideia do filósofo como amante do saber? Porque a República Platónica, onde aparece a alegoria da caverna, tenta cristalizar a cidade ideal, o estado ideal. E, portanto, Platão
tem conhecimento das ideias e da realidade em si mesma e quer transmiti-la aos outros. Aqui o filósofo é aquele que possui o saber. Será Hegel um filósofo enquanto amante do saber? Ou será um sofista? Diz-me tu, será Hegel? Será Kant? Será Descartes um amante do saber ou um possuidor do mesmo? E é justamente isto que não te contaram na escola. Talvez a corrente filosófica que se aproxima mais do filósofo enquanto amante de saber é o existencialismo. Aqui deixa de haver sistema. Procura-se, a cada instante, captar o inefável, ainda que este se projete para além do conhecimento humano. Continuemos com as nossas análises e digamos, por último, onde está a origem do filosofar. Para Aristóteles, a filosofia nasce do espanto, de espantar-nos ante as coisas que passam diante dos nossos olhos. Para Descartes, a origem da filosofia radica na dúvida. É duvidando de tudo que se chega a um primeiro princípio. Para Unamuno, a origem da filosofia radica na fragilidade humana e no sofrimento. É através da experiência antecipada da morte, é através do sofrimento que os homens se perguntam: porquê vivemos? Para onde vamos? Quem somos? E por último, a origem da filosofia nasce do desejo de uma união autêntica com os outros. E aqui podia-se circunscrever a filosofia de Emmanuel Levinas. Isto era o que queria dizer acerca da filosofia. Vou fazer um breve parênteses para mostrar algum dos livros que escrevi e se algum de vocês tiver interesse em vê-los, podeis dar uma olhada na página da Amazon, onde está disponível o primeiro capítulo de cada um desses livros. O primeiro livro que escrevi foi este ensaio, Amor na Encruzilhada, o Mundano e o Divino. Fala sobre o amor. Esta novela, A Queda de um Homem Bom, fala sobre o tema político, sobre o desejo de uma sociedade justa, mas a impossibilidade de a ter. E este livro, que é também uma novela, fala sobre o tédio moderno. Os homens querem ser felizes e projetam sempre no futuro a felicidade que querem. Nunca estão inteiramente felizes. Bom, por hoje é tudo. Um abraço a todos e vemo-nos num próximo encontro filosófico.